Deus abençoe a cada um dos irmãos por seu gesto de amor, por sua generosidade com a causa do Evangelho. Sejam sempre e em tudo abundantemente prósperos e felizes. Graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Vamos lá, gente? Para a palavra bendita de Jesus. Glória a Deus. Há um hino na harpa que eu queria cantar antes de pregar. Me deu vontade de cantar ele. Que número que é aquele hino? Chama Fala Deus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Que número é esse? Vamos ver os mais antigos aí, me ajudem. 127. Precisamos de um antigo. O Rodney se apresentou ali, né? Gente, esta canção é uma oração. Quem escreveu foi um irmão nosso chamado Otto Nelson. Otto Nelson. A palavra sempre é de Deus. Vamos pedir que Deus envie sobre nós a sua palavra. Olha para o seu vizinho e diga: ora aí, irmão. Diga: Deus tem uma palavra para você. Vamos lá, gente.
nunca ouviu esse hino aí? Levanta a mão. Bora. Bem forte, gente, com alegria. Abre aí o teu coração. E enquanto você canta, faça desta canção uma oração. Ore, busque a Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim pra procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, se alegra atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, se alegra atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de viver. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, se alegra atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Essa glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, se alegra atento ao teu mandar. Glória a Deus. Convido-os à leitura da palavra de Deus no livro dos Reis,
no capítulo número 19, leremos o verso número 4. Livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso número 4. Diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? 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 Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Não é honesto ignorar a dor emocional de alguém que, na sua intensidade de sofrimento, cogita ser melhor morrer do que viver. Não se sente confortável com a vida ao fazer uma autoanálise, não querendo pecar, acaba entendendo que a sua vida não tem relevância, senão para apenas ser o provedor de alguma situação que abençoe a alguém. Sentir na alma que se vive apenas para que outros se sintam bem, e estes outros que se sentem bem porque você existe, não se importam com você senão pelo que você significa para o cuidado deles apenas, é algo difícil de se vencer, muito ruim. Pode até não ser verdade em alguns casos, é possível, mas a sensação de se sentir assim é muito ruim. E esta sensação de se viver deste modo pode levar a pensamentos como estes que acabamos de ler. Aqueles antigos senhores de engenho não amavam as pessoas que eles forçavam a trabalhar a troco de comida. Não amavam. Mas eles os tinham como importantes, não porque os amasse, mas porque eles eram provedores daquilo que eles precisavam, sejam na mesa ou seja para o seu conforto.
Então, à vista disto, a oração de Elias não pode passar desapercebida, porque é também o sentimento de muita gente. Porque um homem recheado de grandes vitórias, de grandes realizações, de grandes feitos, desejaria morrer? Porque um homem olhando para a sua história, diz para Deus que era mais saudável para ele morrer do que viver. Quanta tristeza acumulada ao longo dos anos. Quantas decepções por sentir-se um objeto, ainda que um objeto valioso para alguém. Quanta dor acumulada é necessária para se chegar a este ponto. E vem uma pergunta importante: como lidar com a dor existencial? Como entender o real propósito de se ter nascido, mesmo que não haja valorização de outras pessoas? Talvez sentir que você seja importante apenas pelo que pode gerar, mais do que ser importante por quem você é de fato lastimável. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Vão lá até o livro de Tiago, capítulo 5, verso 17. De vez em quando eu lembro desse texto aqui na igreja. Tiago 5,17 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Um ser humano como qualquer outro ser humano. Um homem que acorda e tem o desafio do dia a dia. Um homem que sente na pele o peso das responsabilidades espirituais, emocionais, familiares, e que no curso dos tempos é levado ao limite da exaustão de suas emoções. E no limite da exaustão, abre a boca para falar coisas que não falaria estando emocionalmente saudável. Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que qualquer outra pessoa. O texto diz que ele orou e pediu que não chovesse. Não choveu. 3 anos e meio. No próximo verso, que é o 18, diz que ele orou de novo. E na sua segunda oração pediu que chovesse. E o céu mandou chuva. E produziu as coisas necessárias. Era um homem sujeito às mesmas coisas. Mas era um homem que sabia o caminho da oração. Conhecer o caminho da oração pode fazer toda a diferença. Porém, ainda que se conheça todo o caminho da oração que faz a diferença, a exaustão pode gerar graves problemas. Não por acaso Deus inventou um dia de descanso. Porque não descansar é pecado. Porém,
ao tempo da sua existência, a terra em que Elias morava estava mergulhada na corrupção, na fome, na injustiça, na tristeza, na dor. Aquilo era gerado pelo espírito que opera nos filhos da desobediência. Um dia, Acabe viu um jardim, uma chácara, um lugar, desejou comprar aquilo. O proprietário tinha sentimentos naquele lugar, porque era algo que vinha de sua família. O rei ficou triste porque não conseguiu um bom negócio. A mulher do rei decidiu criar uma estratégia. E na estratégia dela, ela contratou mentirosos que dissessem que aquele homem tinha pecado contra Deus e contra o rei. E aí as pessoas mataram o rapaz, Nabote. O rei foi lá e tomou posse da vinha dele. A mulher ficou toda feliz. Era um país onde a justiça estava a serviço do pecado. Um país onde os lugares que deveriam dizer a verdade da justiça estavam a serviço do erro. Era um tempo muito difícil. Então, ele orou a Deus, como lemos em Tiago capítulo 5, verso 17. E Deus respondeu a sua oração. E a terra ficou seca, sem chuva. Cada vez que um homem de Deus fala, estando ele na direção do Senhor, a palavra de Deus na boca de um homem de Deus, Deus cumpre. Mas aquilo também traz consequências, também para ele. E porque não tinha chuva, ele vai para a beirada de um ribeirinho, chamado Querite. Comida chega através de corvos, que Deus manda, e a água ele bebe dali, daquele ribeirinho. Um córrego, ou como diria no interior, um córgo. Mas a falta de chuva fez que aquele ribeirinho secasse. E Deus falou com ele, deu a ele uma orientação. Ele viajou para fora do país dele. Foi para a terra de Jezabel. O pai de Jezabel era rei dos Sidônios. E Elias foi enviado para Tiro de Sidom, a terra da Jezabel. Lá naquela terra, tinha uma viúva que precisava dele. Ele ficou na casa dela. As coisas se ajustaram. Os anos se passaram. E Deus mandou ele voltar. Ele voltou e encontrou-se com o rei. Palavras desafetas. E então vem uma convocação espiritual. Numa montanha chamada de Carmelo, deveriam se reunir aqueles representantes daquele sistema que estava reinante naquela terra. 450 profetas de Baal, mais 400 de uma outra divindade chamada Azera ou Azerá. 850. Faz-se 2 altares. Depois de um bom período, que durou até a metade do dia, que aquele grupo tentou de todas as formas criar um resultado, sem sucesso, Elias ajeitou o que precisava ser ajeitado, preparou o que precisava ser preparado,
orou a Deus e Deus respondeu. Aquilo trouxe um ânimo novo para o povo. As pessoas perceberam que havia uma luz, que havia uma possibilidade de grandes mudanças. E acabaram com aqueles 450 profetas de Baal e com aquele grupo de Azera. Parecia que tudo estava caminhando muito bem. Até que Jezabel, a mesma Jezabel, que tinha preparado a morte do Nabote, decidiu que iria matar Elias. A perseguição foi grande. Informações que chegam, palavras que surgem de todos os lados, e o medo se instalou no coração dele. E ele foge. É o que lemos no verso 4 do capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Ele saiu e foi a um deserto. Além dos significados naturais de sequidão do deserto, é também um lugar de isolamento. E debaixo de um arbusto, uma pequena árvore, ele se deita e faz esta oração: Senhor, não aguento mais. Chegou o meu limite. Daqui para frente, eu não tenho como ir. Deus viu. E ele deitou-se e dormiu. Peguei-me perguntando, por que imediatamente Deus não foi lá, mas deixou que ele dormisse? E me veio ao coração a resposta do Senhor, que há momentos que Deus nos deixa descansar, mesmo nos desertos desta vida. Dormindo ali, não se sabe dizer quanto tempo, o Senhor mandou um anjo com uma missão: animá-lo. E o ânimo do Senhor veio trazendo aquilo de que ele precisava. Naquele momento, era comida. Trouxe pão e trouxe água. O anjo lhe disse: come. Ele comeu. Bebeu. Mas ele tornou a dormir. E por que dormiu de novo? Porque o cansaço era muito grande. E esta é a situação de tanta gente, que não aguenta mais, que já fez tudo o que era possível, que já experimentou vitórias, que já pôde celebrar momentos de grandes realizações. Mas depois das grandes vitórias e realizações, vê que tudo aquilo serviu a um propósito, mas este propósito já passou. Dormiu. E Deus viu ele dormindo de novo. Esperou o tempo adequado, e aqui no texto não diz qual é o tempo. E veja como está posto. No verso 5. Então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Na cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Verso 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come. E aí deu a razão, porque você tem ainda muita coisa para ser feita.
Olha bem para o vizinho e diga: Deus conhece muito bem você. Sabe da dor, sabe do esgotamento, sabe da exaustão, sabe de tudo aquilo que movimenta a tua alma, mas o Senhor não desiste de você. Levante aí uma das suas mãos em nome de Jesus. Eu sinto a presença do Espírito do Senhor aqui. Diga: eu sei que Deus não desiste de mim. Diga: apesar de todas as lutas, apesar de todo o sofrimento, apesar das angústias, apesar do cansaço, apesar das minhas palavras inadequadas, apesar do que eu tenho dito que não seja adequado, Deus não desiste de mim. Deus não desiste de mim. Então veja, Elias cria, como já lemos em Tiago, na soberana providência de Deus. Por isso ele teve os enfrentamentos necessários. Ele sabia que em certas situações, somente a intervenção de Deus é capaz de mudar o quadro fático da vida. O caos que se instala. E ele ora a Deus, confiando na resposta do Senhor. Elias nunca perdeu o foco de que Deus é quem tem o poder de decidir as coisas. Ele nunca se esqueceu de que Deus age com justiça. Contudo, nós lemos que, apesar de saber disto, ele ora a Deus, dizendo: Senhor, já deu, basta. A alma dele está adoecida. Ele sabe, na sua mente, no seu coração, que fez o que era possível ter sido feito. Há profissionais altamente qualificados na ciência médica que há centenas de anos vêm procurando aliviar a dor da alma e não conseguem. Livro de Jeremias, capítulo 46, verso 11. Jeremias 46, verso 11. Fala de um tal bálsamo de Gileade, capaz de aliviar as dores daquele que está há tanto tempo sofrendo. Jeremias está vivendo num período que tem mais de 2.000 anos depois, ou 3.000 anos depois, daquilo que está escrito em Gênesis. Gênesis diz no capítulo 37 que os ismaelitas que compraram José tinham formado uma caravana que vinha de Gileade para o Egito. E aquela caravana de ismaelita levava justamente o quê? O bálsamo. Eu estou dizendo isso para mostrar que o remédio é antigo. Muito antigo. Mas há coisas que isto não resolve. E que somente um encontro com Deus é que vai resolver. Na verdade, todos nós precisamos deste encontro, porque sem Cristo
A vida não faz sentido. Jeremias não viu um bálsamo, como ele mesmo atesta, capaz de sarar as feridas que corroíam o povo por dentro. E ele percebe que todos precisavam de um encontro com Deus. Glória a Deus. E o texto que lemos hoje em 1º livro de Reis mostra que Deus tratou de preparar um encontro especial. No deserto, o anjo falou. Mas há momentos na vida, irmãos, que nós não queremos conversa com anjo. Nós queremos conversa com o Senhor. Um dia, Moisés disse para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não vamos mudar o passo. Deus disse: Moisés, o meu anjo vai com você. E Moisés disse: não foi o anjo que conversou comigo. Se o Senhor não for com a gente, nós não vamos sair do lugar. Queridos irmãos, nós precisamos olhar para Deus e perceber com atenção os movimentos do amor de Deus para conosco. Elias esgotado, cansado, com uma estafa emocional ímpar, recebe o anjo do Senhor que diz: levanta e come, porque você tem um caminho muito comprido. Queridos, o caminho que Elias percorreu durou 40 dias, está no verso 8, leia verso 8. Ali deveria estar a Bíblia, e não aquela informação. Vamos lá, 1 Reis 19, verso 8. Parece que a turma lá está perdida, não? Veja, 1 Reis 19, verso 8 diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites para o lugar do encontro. Horebe é o mesmo lugar do Sinai. Horebe é o mesmo lugar onde Moisés se encontrou com Deus. Horebe é o mesmo lugar onde o povo ouviu as buzinas, onde o som do vento deixou todo mundo apavorado. Horebe é o mesmo lugar onde a glória de Deus se manifestou, trazendo naquele ambiente um pavor, e o povo fugiu. E o povo disse para Moisés: daqui para frente você fala com Deus, e Deus fala com você, e você fala com a gente, porque nós não temos coragem de ouvir o que Deus está falando. Lá neste mesmo lugar, foi que Deus preparou um encontro para Elias. Veja de novo o verso 8. Com a força daquela comida que ele recebeu, que está lá no verso 7. Ele andou 40 dias e 40 noites, sem parar. E chegou no lugar do encontro. Ele já estava emocionalmente exausto, mas a força do alimento que vem de Deus lhe garantiu condição de chegar até o lugar do encontro. No monte de Deus, em Horebe, ele encontrou um buraco e ele entrou naquele buraco. E lá naquele buraco ele repetiu a oração, apesar da providência de Deus. Apesar de Deus ter lhe dado a comida suficiente para
que desse força para ele caminhar tudo isso. Apesar da provisão de Deus, que lhe deu condição de continuar até chegar ao ponto do encontro, ele repete a mesma oração: Senhor, não aguento mais. Há momentos na vida, irmãos, que nós olhamos para um lado e olhamos para o outro lado e dizemos: Senhor, para onde eu vou? O que eu faço da minha vida? E porque não quer perder-se, e porque não quer pecar, o caminho é dizer: Senhor, resolve isto para mim. A dor da alma grita, o coração está sangrando, e Deus está olhando. Deixe-me dizer que Deus não perdeu você de vista nem um segundo da tua história. Quando estava guerreando no Monte Carmelo, quando desceu do Carmelo, quando correu ao lado da carruagem do rei, quando viu a chuva cair, ou quando fugiu para o deserto, ou quando deitou debaixo da árvore, ou quando comia a comida que Deus deu, ou quando caminhou 40 dias no deserto, Deus estava olhando para você. Ele não te perdeu. Deus viu a entrada na caverna e não impediu. Aquele era um lugar especial. Queridos, Deus precisava tratar com Elias para curar as feridas que corroíam o seu coração. Quantos servos de Deus se sentem como ele? Quantos se sentem na mesma condição daquele nosso irmão? E Deus resolveu a situação dele. Pensem em 3 coisinhas. A providência teve início com o toque do anjo do Senhor. O toque do anjo do Senhor, descrito no verso 6, revela que Deus é capaz de dar a provisão. Olha para o vizinho e diga: Deus é capaz de dar a provisão. Mas há momentos que você sabe que precisa mais do que da provisão. A provisão é importante, é necessária, mas você sabe que precisa mais que isso. Descansou de novo, Deus tocou outra vez, provisão de novo. E a força desta provisão o levou ao lugar do encontro. No lugar do encontro, Deus deseja falar em particular com você. Elias tinha contado com a provisão de Deus em diversos momentos da sua vida, inclusive no Carmelo, ou nos milagres que estão descritos no texto. Porém, Deus diz que era necessário um encontro pessoal. Alguém diz: mas pastor, existem limites? É claro que existem. Até para Deus tem limite. Como assim, pastor? É só ler a Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 15. Deus disse para Abraão: Abraão, você saiba que a tua semente será serva de um outro povo, e vocês vão servi-los por 40 anos, ou
400 anos. Depois eles voltarão para cá. E por que tem que ser assim, Abraão? Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não é chegada. Ou seja, a paciência de Deus tinha um limite. Quando o limite chegou, Deus tirou os amorreus e colocou Israel na terra dos amorreus. Por isso demorou 400 anos. O que quero dizer é que as pessoas às vezes se mostram muito resistentes, mas chega um ponto que o limite ultrapassa. Há uma linha vermelha da qual não tem como voltar. E Deus não perde isso de vista. E Deus age como somente Ele é capaz de agir. Deus apoiou Elias, o proveu de descanso e de comida, deu orientação, direção, rumo, para que ele fosse a Horebe, o lugar do encontro, o mesmo lugar que teve o encontro Moisés. Foi lá que veio a orientação dos 10 mandamentos, depois de todo aquele movimento que assustou tanta gente. Horebe é um lugar especial, excepcional. Ele está descansando ali, dentro de um buraco. E Deus, que ama, vai lá e diz: o que você está fazendo aqui? Não se esqueça que Ele está ali com a força da comida que Deus deu. E Deus está perguntando: o que você está fazendo aqui? Elias olha para Deus e diz: Senhor, verso 10, eu tenho sido sério tanto quanto posso. O Senhor conhece tudo. Mas eu não tenho tido sucesso, apesar dos esforços. E agora, Senhor, a minha vida já não tem valor nenhum. Então, é melhor morrer. E Deus diz para ele, está no verso 11, sai daí, vem aqui, põe-te aqui perante a face do Senhor. Aleluia. Ele está saindo pelo mesmo lugar que ele entrou. O tempo de descanso foi necessário, aquele era o lugar do encontro, uma palavra particular. E veja como está posto. Passava o Senhor. E no mesmo momento que está passando o Senhor, passava também um grande e forte vento. Algumas pessoas dizem: o terremoto está aqui. Elias sabia que precisava de algo diferente. O terremoto chegou, as pedras se quebravam, Deus não estava naquilo. Veja o verso 12. Depois veio um fogo, mas o Senhor também não estava naquele fogo. Depois do fogo, veio uma voz mansa, uma voz delicada, uma voz diferente. E Elias a ouviu. Ao ouvir a voz de Deus, as esperanças renascem. Ao ouvir a voz de Deus, o coração é transformado. Ao ouvir a voz de Deus, a pessoa começa a dizer: eu acho que vale a pena continuar.
Eu sei que Deus não desistiu. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. E Deus está dizendo: Elias, vem aqui. O que você está fazendo aqui? E Elias diz de novo: Senhor, eu já não aguento mais. Eu estou fazendo tudo que posso. Está no verso 14. Mas não tem surtido efeito. E no verso 15 está revelado o que Deus fez. Você veio para cá, pelo deserto. Então, Elias, eu estou te mandando para o deserto de novo. Só que agora você não vai porque você está fugindo, você vai porque você sabe que eu estou te orientando aí. Você tem algumas missões muito especiais. São 3 as missões que estão postas no texto. Primeiro, ungir Azael, rei da Síria. Segundo, ungir Jeú, rei de Israel. E terceiro, preparar o sucessor, Eliseu. Estas coisas parecem fáceis, mas não são, demandam tempo. Planejamento, construção. De fato, demorou muitos anos. O próprio Jeú foi ungido já no ministério do Eliseu. O que Deus está dizendo para Elias é: Elias, se você pensou que estava tudo terminado, se você não via razão para continuar, estou te dando uma razão. Você não está fazendo para ser reconhecido. Você está fazendo porque você sabe que eu, o Senhor, estou contigo, estou dizendo que tem que ser feito e que a recompensa não é esperada daqui, a recompensa vem do Senhor. Olha bem para alguém perto de você e diga: se você não encontrou uma razão de vida ainda, diga: saiba que Deus planejou cada detalhe da tua história e hoje conversa com você dizendo: tem muita gente que precisa de você. Mas não é uma forma de você esperar delas o reconhecimento, porque você fará aquilo que você sabe que é certo. Aquele foi descrito como um lugar de descanso. Mas no lugar do descanso apareceu vento, terremoto e fogo. Há momentos na vida que a gente está desesperançado, sem um rumo, sem uma direção. E se as coisas continuarem na mesmice, a palavra de Elias ganha sentido. Para que continuar vivendo? Então Deus providencia movimentos que são intensos, para que a gente consiga, no meio desse caos, ouvir a voz mansa e delicada do Senhor que diz: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho,
Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo e provei lá na cruz o meu amor. E para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar. Jesus clamou, e está registrado por Mateus em seu livro, capítulo 11, verso 28. As palavras do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Se você se sente cansado, venha a Cristo, venha ao encontro. É por Cristo que nos encontramos com Deus. E nós ouviremos a sua voz. Provérbios, capítulo 12, verso 25, está escrito que a ansiedade do coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. Olha para alguém perto de você, por favor. Escolhe dentro do teu coração ser um instrumento de Deus. Diga uma boa palavra para alguém. Diga algo que vem do Senhor. Deus vai te ajudar. Deus não vai desistir de você. Deus te toma pela mão. Deus te convida a sair deste buraco. Deus te sustenta com a sua destra fiel. Deus te levanta agora mesmo. Deus te arranca deste calabouço. Deus quebra as tuas algemas agora. Deus te dá um novo rumo. Deus te dá uma nova vida. Deus te dá perspectiva. Deus te aponta o futuro. Aleluia. Nas turbulências da vida, Deus se faz ouvir. Deus fala. Deus orienta. Deus convida a uma conversa. As tuas palavras de dor não mudam o amor de Deus por você. Deus passa. São percebidos movimentos do vento, dos terremotos, do fogo. Passa. Barulhos, coisas assustadoras. Passa. Mas Deus fala. E quando Deus fala, a alma é curada. Se a ansiedade abate, a boa palavra de Deus cura, alegra. Elias ouviu a voz do Senhor, saiu para encontrar com o Senhor.
e Deus deu a ele os próximos passos da vida. Chegamos ao terceiro ponto para encerrarmos. Mudanças requerem coragem. Mudanças requerem coragem. Se fizermos as mesmas coisas repetidas vezes, os resultados serão sempre os mesmos. Deus então está dizendo para Elias: sai daí. No momento que Deus diz isto, tem vento, tem terremoto e tem fogo. Coragem requer também prudência. Às vezes, por não entendermos o momento de Deus, nos aventuramos para o meio dos ventos, para o meio dos terremotos ou para o meio dos fogos. E a prudência, aliada da coragem, nos convida a esperar tempestades, terremotos e tudo isto para ouvir atentamente a voz de Deus. Os equívocos no trato da vida podem levar a situações de estresse. Desencadeiam problemas. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Portanto, é uma questão de escolha. Ao ouvir a palavra de Deus, pense que você deve agir segundo a orientação de Deus. Salmo 119, eu acho que é o verso 143. Salmo 119, verso 143. Diz que aperto e angústia se apoderaram de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Quando a angústia toma conta, quando a dor se instala, paramos para ouvir a voz do Senhor. E ao ouvir a voz do Senhor, Ele nos dá uma direção correta. E se nós não teimarmos, mas andarmos no caminho do Senhor, tudo vai dar certo. Com a vida e com as emoções debaixo da palavra de Deus, o Senhor guarda completamente a nossa história. Paulo registra na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Veja, Filipenses 4, 6. Veja lá. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Veja o verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa, que é maior, que vai além, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o Senhor que fala, convida aqueles que estão preocupados com o amanhã, para que não se turbem, e que olhem para frente, porque há sim recompensa, galardão para o teu esforço. Leia o último texto de hoje e vamos encerrar cantando. Então, se você se sente a ponto de explodir, fale com Deus na porta desta caverna onde você entrou. Para que você fale com Deus na porta da caverna onde você entrou, significa que você precisa decidir sair de lá. Sai dela. Não fique com medo do vento, do terremoto ou do fogo. Aguarde a voz mansa e delicada do Senhor. Apresente-se a Ele e ouça a voz do Senhor.
Romanos capítulo 15, verso 13. Veja, Romanos capítulo 15, verso 13. O Deus de esperança vos encha de todo gozo, de toda paz, em fé, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deus não desistiu de você. Deus acompanha todos os detalhes da tua vida. E Ele é capaz de mudar toda a história. Se você recebe esta palavra, fique em pé e vamos servir ao Senhor adorando a Ele. Deus ama você. E o amor de Deus providencia o necessário no deserto para que você ganhe forças para o grande encontro. E no grande encontro, todas as tuas feridas são curadas pela voz do Senhor. A voz do Senhor é maravilhosa. A voz do Senhor cura o teu coração. Feche os seus olhos agora, por favor. Coloque a mão no teu coração. Eu sei que a palavra de Deus tem sempre endereços adequados, corretos. Sei também que ela vai onde eu não posso chegar. E eu sei que o Senhor que dirigiu cada palavra quando me sentei para escrever a mensagem de hoje, sabia que você estaria aqui. Então, eu quero que você, de olhos fechados, Estou aqui. ore a Deus agora. Olha, Fale com para mim. Não tenha medo Desesperar de abrir o teu coração. por mais Não tenha medo de ti. de descortinar o teu coração, A tua presença, de apresentar diante do Senhor as tuas meu queixas, sustento, a tua palavra, as tuas dores, meu alimento, teu sofrimento. preciso ouvir Fale com Deus. tua voz dizendo Deus assim. não desistiu de você. O inimigo aposta Vem, filho amado, que você não resistirá. vem em meus braços, Mas o anjo do Senhor o toca exatamente aí neste teu deserto para dizer: se alimente agora, porque você tem uma jornada muito grande, muito comprido te será o caminho, muito comprido te será o caminho. Contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Fale com Deus, ore ao Senhor, Suas feridas busque a Deus, busque ao Senhor, fale com Ele Vem, filho e amado, ouça a voz dele. vem como está. Aleluia.
rasgue como está. o teu coração diante dele. Não tenha medo. Pai, estou Diga para ele: Pai, eu estou aqui, Senhor. olha para mim. Fale com o teu Pai. Precisamos de ti. Desesperado. Fale com o teu Pai. Nos mais e mais de ti. mais de ti. Se o filho pede pão, o pai não dá pedra. Tua presença. Se o filho pede peixe, o pai não dá cobra. A tua Se o filho pede ovo, o pai não dá escorpião. Ele sabe dar coisas boas. preciso ouvir Ouça o Senhor e fale com o Pai. tua voz dizendo assim. Dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Deus te convida ao descanso. E Se bem você já não suporta mais, está na hora irei do descanso nos braços do Pai. A tua jornada ainda é muito grande. Há muito o que fazer ainda. meu amor te Há lugares de estratégia em que Deus o levará para mudar o quadro de muita gente. Oh Deus! tuas Aleluia! graças. Deus tem grandes realizações através da tua vida ainda. Filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem Ouça a voz do meu Pai. Seja curado agora no teu coração. Vem, filho amado, Recebe o bálsamo do Senhor. como estás. Força de Deus. Força para viver. Vem, filho Força para amado, levantar. vem Força para continuar. como estás. Força para seguir adiante. Força de Deus. Força do Espírito Santo. Seja renovado com o Espírito Santo agora. Recebe força da parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja fortalecido agora. Meu Pai, meu Pai.
você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Que a bendita mão de Deus te seja condutora em todos os teus passos. Que a provisão do Senhor te alcance. Que o toque de Deus o desperte para ver a provisão que o Senhor tem trazido até você. Que o Senhor fortaleça os teus pés. Que o Senhor aguce os teus olhos. Que o Senhor direcione a tua visão. Que o Senhor unja os teus ouvidos. Que o Senhor sustente as tuas mãos levantadas, e em qualquer lugar onde elas tocarem, que a bênção do Senhor chegue com elas. Que o Senhor o conduza com passos seguros em caminhos elevados. Que o Senhor abençoe os teus muros, as tuas portas, as tuas janelas, os teus armários, a tua despensa, as tuas panelas, a tua mesa. Que o Senhor abençoe o teu trabalho e o fruto do teu trabalho. Que o Senhor alinhe diante de você os compromissos necessários, colocando diante de você pessoas certas, nos lugares certos, na hora certa. Que o Senhor entre com você em todas as portas que Ele mesmo abrir, e que em todos os ambientes onde você estiver, todos saibam que Deus te ama. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.
abençoados.